Olá, hoje é dia 15 de março de 2019, meu nome é Gilmar e eu estou aqui com mais um vídeo para comentar as notícias da semana. Eu queria começar fazendo um breve comentário a respeito de uma postagem no Twitter da Vera Magalhães, jornalista e apresentadora do programa da TV Cultura Roda Viva. Eu quero ler aqui o post dela para vocês. Bastou haver uma corrente superideológica louvando o humanismo de Drauzio Varela. Ela está se referindo ao episódio que o Drauzio Varela abraçou uma assassina de crianças e uma estupradora, a Suzy, né? Estuprador. Aí é indiferente porque ela se acha feminino, né? Sei lá. O crime da trans Suzy não anula o gesto de Drauzio, anula sim, tá? Porque o Drauzio em nenhum momento se compadeceu da dor da família da criança de 9 anos. E aí ela termina dizendo o seguinte: que país triste que tem que destruir suas grandes pessoas. Onde é que o Drauzio Varela é uma grande pessoa? O Drauzio Varela é um puxa-saco da Rede Globo. Ele fez seu nome defendendo o que tem de pior na humanidade. E aí ela termina dizendo: se aquietem, ele não será candidato. Como se toda a crítica que foi feita ao programa do Fantástico e ao próprio Drauzio Varela fosse apenas por um risco de que ele fosse candidato e talvez fosse um concorrente nas próximas eleições. É de uma mediocridade dessa Vera Magalhães que é algo impressionante. É impressionante o nível que ela consegue baixar, né? Mas a gente não pode esperar nada, infelizmente, dos jornalistas da grande mídia. É realmente uma coisa triste. Insisto, tem jornalista bom? Tem. Só que, infelizmente, é uma minoria. E cada vez uma minoria que vai ficando cada vez menor. É algo impressionante. Mas essa é a imprensa que nós temos, né? Por isso que eu falo, não adianta, gente. Folha de São Paulo, Globo, Estadão, jornais televisivos, nada, não adianta. Não é aí que você vai se informar. Esqueçam esses veículos de comunicação, porque você só vai perder seu tempo. Bom, a segunda notícia é sobre o coronavírus, né? Então, ele se espalhou pelo mundo, efetivamente. A Europa se transformou hoje no grande epicentro do coronavírus. A Itália está o caos, ela está absolutamente paralisada. E já tivemos mais de 1.000 mortos na Itália. A situação é muito grave. A Espanha também está praticamente paralisada. A França fechou seus cafés, seus bares, seus restaurantes. Então a situação é muito grave na Europa. E claro, né, o coronavírus chegou no Brasil, chegou nos Estados Unidos, por exemplo, chegou em toda a América do Sul, na verdade. E agora as medidas começam a ser tomadas, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo, na próxima semana as escolas já começam a paralisação. As universidades já vão parar efetivamente, vão suspender as atividades, e as escolas de ensino fundamental, médio, escolas técnicas vão parar a partir do dia 23. Tá? Mas há uma conclusão que nós precisamos tirar disso, né? Algumas pessoas já têm alertado sobre essa questão e eu gostaria de reforçar. O coronavírus surgiu na China, né, cidade de Wuhan. Desde o início, quando ele surgiu ali, já algumas pessoas já alertavam que poderia ser um vírus fabricado em laboratório, porque na cidade de Wuhan há suspeita de que haja um laboratório militar de guerra bacteriológica. E essa suspeita ela se reforça agora, porque vamos pensar o seguinte: é verdade que a China teve suas dificuldades com o vírus, mas são dificuldades para um país do tipo de economia da China que é absolutamente contornável. Pessoas morreram, mas uma ditadura comunista não está muito preocupado com a vida da sua população. Nós não podemos esquecer disso. A China é governada por uma ditadura comunista. Essa ditadura comunista massacrou o seu povo quando houve as manifestações na Praça da Paz Celestial. Essa ditadura não teve receio algum de colocar o exército para matar sua própria população.
Então a gente tem sempre que levar isso em consideração. Esse vírus se espalhou pelo mundo e gerou um colapso econômico mundial. As bolsas do mundo todo, né, as bolsas de valores do mundo todo caíram de maneira abrupta. Nós não sabemos exatamente qual vai ser o impacto financeiro, qual o impacto econômico dessa situação. Podemos ir a uma recessão mundial. O Brasil mesmo está sofrendo com isso, porque até antes do coronavírus, a expectativa de crescimento estava na ordem de 2,3%, 2,5%, e hoje já se fala em 1,9% ou até menos de crescimento. Então, por quê? Porque vai parando. Espetáculos vão fechando, mesmo aqui em São Paulo ia ter um show aí num estádio de futebol e o show foi adiado. As corridas de Fórmula 1 estão suspensas, as 4 primeiras corridas foram suspensas. Quer dizer, você tem patrocínio, você tem investimento, você tem ingresso vendido, ou ingresso a vender, tudo vai parando. A Itália parou, ninguém anda na rua, ninguém consome, ninguém frequenta cinema, ninguém frequenta teatro, ninguém vai aos bares, ninguém vai aos hotéis. A mesma coisa na Espanha, e a França está seguindo o mesmo caminho. Então nós podemos ir a uma depressão mundial. Quem será o grande beneficiado disso? A China. A China que vai se beneficiar com a compra de mercadorias que eles precisam, particularmente alimentos, né, commodities, petróleo barato, e o resto do mundo que vai entrar numa crise econômica terrível. A China vai se beneficiar disso como também? Comprando empresas com um preço muito mais em conta. Então eu não ficaria nem um pouco surpreso se viesse a descobrir, vai ser difícil, mas se fosse descoberto que esse vírus foi planejado pelo Partido Comunista Chinês. Lembrando que a China começava a dar sinais, se você pega o nível de crescimento da China dos últimos anos, a China crescia uma média de 10% ao ano e estava crescendo assim a 7%, 6%. Pode parecer ilógico, né? Você continua crescendo, né? Não é que nem o Brasil que teve uma recessão, mas para um país do tamanho da China, né, que as pessoas começaram a se acostumar com o consumo, com o nível de consumo ocidental, começaram a diminuir o crescimento, isso poderia trazer problemas. Então, o único beneficiado dessa crise econômica que surge a partir do coronavírus é a própria China. Então, tem que ficar esperto, né, e sempre ter em conta de que uma ditadura comunista, eles não têm limites, eles fazem qualquer coisa para se perpetuar no poder. Isso precisa ficar bem claro. Ok? Para terminar, hoje deveria ocorrer manifestações de apoio ao presidente da República no país inteiro, mas o próprio presidente pediu para que as manifestações fossem adiadas em função do próprio coronavírus. Algumas pessoas Para terminar, hoje deveria ocorrer manifestações em todo o Brasil em apoio ao presidente Bolsonaro, mas em função dessa epidemia do coronavírus, o próprio presidente da República pediu para que as manifestações fossem adiadas. Alguns movimentos acataram a decisão do presidente, portanto não vão mais integrar a manifestação, mas mesmo pequena, mesmo menor do que se estaria prevendo, ela deve ocorrer em alguns lugares, particularmente em algumas capitais. No Rio de Janeiro está ocorrendo, em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, deve se realizar alguma manifestação. E até em função do coronavírus, o governador do Rio de Janeiro e de São Paulo proibiram manifestações com mais de 500 pessoas. É difícil saber até que ponto eles estão seriamente preocupados com o combate ao coronavírus ou estão, na verdade, aproveitando este fato para tentar inviabilizar as manifestações. De qualquer maneira, elas devem ocorrer com um menor número, mas o apoio do presidente ainda está forte. Tá certo? E deve ser marcado talvez uma outra, talvez para abril ou quando esse surto aí diminuir. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se vocês gostaram, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.
Até mais.